Eu sou recepcionista noturno em um hotel de médio porte no interior de São Paulo. Nada muito luxuoso, mas também longe de ser um muquifo. A clientela é, na maioria, gente em viagem a trabalho, casais de passagem, às vezes algum grupo pequeno. Nunca achei que fosse um lugar com histórias para contar, até porque tudo ali sempre foi muito rotineiro. Entrada, ficha, chave, café da manhã incluído. Mas isso foi antes de descobrirem o que havia na sala 209. Eu entrei no hotel em 2021, logo depois da pandemia dar uma acalmada. Peguei o turno da noite porque pagava um pouco mais e eu já estava acostumado a virar a madrugada acordado. O que ninguém me falou na entrevista é que havia um andar praticamente interditado. O segundo era um andar inteiro, com corredores apagados, e só uma ou duas luzes de emergência funcionando. Diziam que era por manutenção. Mas as fechaduras ainda funcionavam, as portas estavam intactas. Só não deixavam ninguém se hospedar ali. Certa vez, logo nas primeiras semanas, vi um senhor se aproximar do balcão, visivelmente cansado. Devia ter uns 60 anos, terno puído, olhos fundos. Ele pediu um quarto qualquer, só queria descansar. Olhei no sistema, e só tinham 2 disponíveis, o 105, perto da lavanderia, e o 209. Hesitei. O 209 estava no sistema como bloqueado, mas não havia nenhuma observação. Pensei que fosse erro, ou descuido. Ele me viu em dúvida e disse, meio impaciente: pode ser esse 209 mesmo. Só quero deitar, dormir algumas horas e ir embora cedo. Liberar um quarto bloqueado foi erro meu, eu sei. Mas achei que seria tranquilo. Dei a chave, expliquei onde era o elevador e voltei a responder e-mails. Cerca de 15 minutos depois, o interfone tocou. Atendi com o usual recepção, boa noite, mas ninguém respondeu. Só escutei uma espécie de chiado fraco, como quando ligam de um lugar com má conexão. Fiquei na linha, tentando entender se era problema no aparelho, quando ouvi, baixinho, o som de alguém sussurrando. Era uma voz fina, talvez de mulher, mas as palavras não eram claras. Pareciam fora de ordem, como se alguém estivesse falando ao contrário. Desliguei, meio inquieto. Tentei ligar de volta para o 209. Chamava, mas ninguém atendia. E então a campainha do saguão tocou. Era o mesmo senhor, mas ele estava diferente. Suado, pálido, com a gravata solta e os olhos arregalados. Parecia ter visto um acidente. Ou pior, você me botou naquele quarto? Ele perguntou com a voz tremendo. Por quê? Eu tentei explicar que o sistema indicava como livre, mas ele me cortou. Tinha alguém lá dentro. Eu juro por Deus. Eu entrei, senti uma coisa pesada, como se o ar tivesse ficado denso. Eu ouvi vozes vindo do banheiro, mas quando abri, não tinha ninguém. Só que o espelho, ele engoliu seco, ele estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Pedi desculpas, ofereci outro quarto, mas ele recusou. Disse que ia embora, que preferia dormir dentro do carro. Naquela noite, voltei ao sistema e bloqueei manualmente o 209 de novo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Fui perguntar para o encarregado da manutenção, um senhor chamado Edson que trabalhava ali há quase 15 anos. Ele soltou um suspiro e disse, sem rodeios: você deu o 209 para alguém? Assenti, e ele coçou a testa, como quem já sabia o que eu ia contar. Esse quarto é o que chamam de morto em funcionamento. Sabe o que é isso? É quando a estrutura está perfeita, nada quebrado, nada danificado, mas ainda assim, tem algo errado. Teve uma moça, anos atrás, que morreu ali. Mas não foi uma morte normal. Edson me contou que, em 2014, uma mulher jovem se hospedou no hotel. Veio sozinha, sem reservas, pediu aquele quarto específico. Disseram que ela passou a noite em silêncio, mas no dia seguinte, a camareira encontrou o corpo no banheiro, encolhido dentro da banheira vazia. Sem sinais de violência, sem bilhete, sem remédios, sem droga no sangue. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte. Parecia como se o corpo tivesse simplesmente parado. Um colapso do nada. Desde então, ninguém conseguia ficar mais que algumas horas no quarto. Os hóspedes relatavam calafrios, vozes, espelhos que embaçavam sozinhos, torneiras abrindo,
televisão ligando às 3 horas da manhã com o volume no máximo. Um deles, que insistiu em ficar, acordou no meio da noite com a porta do armário aberta e um rosto olhando de dentro. Depois de uns 4 casos assim, decidiram trancar o quarto de vez. Mas, por algum motivo, o sistema volta e meia desbloqueava sozinho. Já chamaram empresa de TI, já formataram o sistema inteiro, mas o 209 sempre voltava como disponível. Como se quisesse receber alguém. Nos meses seguintes, evitei ao máximo qualquer contato com o segundo andar. Até que um dia, o hotel ficou quase lotado. Um grupo de músicos havia feito check-in em cima da hora, e os únicos quartos disponíveis eram justamente os do segundo andar. Um gerente novo, que desconhecia a história, liberou os quartos 206, 208 e, infelizmente, o 209. Dei a chave para um rapaz da banda, que devia ter uns 30 anos. Muito tranquilo, simpático até. Falei, com certa sutileza, se ele não preferia outro quarto. Ele riu, disse que não ligava para essas histórias de assombração. Naquela madrugada, por volta das 2h40, um alarme de incêndio tocou. Nunca tinha ouvido aquele som antes. Alto, estridente, ecoando pelo hotel. Subi correndo, junto com o segurança e o próprio gerente. Chegamos no segundo andar e encontramos o corredor mergulhado numa névoa fina. O sensor de fumaça indicava o quarto 209. Arrombamos a porta. Não havia fogo. Nenhuma faísca. Mas o quarto estava gelado. Um frio anormal. O rapaz da banda estava encolhido no canto do quarto, chorando como uma criança. Dizia coisas desconexas, falava de uma mulher parada no pé da cama, com o rosto coberto por uma toalha molhada, que sussurrava o nome dele. Disse que tentou fugir, mas a porta não abria. Que ela chegou perto e encostou a mão no peito dele. Que naquele momento, ele sentiu o coração parar. Ele foi levado ao hospital com princípio de hipotermia, mesmo com o clima quente da noite. Depois disso, o gerente mandou lacrar o quarto com correntes. Mandaram até um padre benzer o andar inteiro. Mas toda vez que passo em frente àquela porta, mesmo trancada, sinto uma pressão esquisita no peito. Como se algo me observasse do outro lado. Como se, a qualquer momento, a maçaneta fosse girar sozinha. Outro dia, um hóspede me chamou discretamente na recepção e perguntou se o hotel era mesmo seguro. Perguntei por quê. E ele disse que, na noite anterior, viu uma mulher parada no fim do corredor do segundo andar. Estava imóvel, de camisola branca, o cabelo cobrindo o rosto. Pensou que fosse alguma funcionária, mas quando piscou, ela havia desaparecido. A pior parte, esse hóspede estava no quarto 210, vizinho da 209. E desde então, mais e mais pessoas dizem ouvir sussurros no segundo andar. Sons de alguém chorando, torneiras pingando em sincronia, e o barulho da banheira enchendo, mesmo sem ninguém usando. Hoje, o hotel tenta esconder isso. Dizem que é superstição, boatos de internet. Mas eu sei o que vi. E sei o que sinto. Aquela sala 209 não está vazia. Nunca esteve. E se um dia você se hospedar em algum hotel e, por engano, receber um quarto bloqueado, confie no seu instinto. Peça outro. Porque algumas portas, quando se abrem, não deveriam jamais ser fechadas de novo. Moro sozinho desde que saí da casa dos meus pais, há 4 anos. Dividir apartamento nunca foi para mim, então sempre preferi morar em lugares pequenos, mesmo que mais afastados. No fim do ano passado, me mudei para uma kitnet simples, mas honesta, em um prédio antigo na Zona Oeste. O aluguel cabia no bolso, e a localização não era ruim. O único incômodo era que não tinha área de serviço. Por isso, acabei fazendo o que muita gente da região faz. Comecei a usar uma lavanderia self-service que fica na rua 38, uns 3 quarteirões dali. É uma daquelas lavanderias 24 horas, automatizadas. Você entra com um código no celular, coloca suas roupas nas máquinas, paga por Pix e pronto. Não tem funcionário, não tem ninguém no caixa. Às vezes, alguém aparece para limpar ou repor sabão, mas é raro. O lugar vive quase vazio, principalmente à noite. Na primeira vez que fui, achei até interessante. Tudo bem iluminado, máquinas novas, espaço silencioso com Wi-Fi.
Comecei a ir sempre no domingo à noite. Era quando eu estava mais tranquilo, e quase ninguém aparecia. Deixava minhas roupas na lavagem e ficava ouvindo podcast ou lendo. Mas tem uma coisa. Desde a primeira visita, notei um detalhe estranho. Uma das máquinas de lavar, a de número 9, estava sempre com a tampa trancada. Nunca em uso, só trancada. Como se tivesse travada por defeito. Pensei que fosse manutenção, ou algo assim, e deixei pra lá. Por algumas semanas, tudo correu normalmente. Mas numa noite de segunda-feira, bem tarde, quase meia-noite, fui lavar umas roupas porque tinha sujado todas num fim de semana na casa de amigos. Cheguei na lavanderia, entrei com o código, tudo vazio. Coloquei as roupas na máquina 6 e me sentei. Minutos depois, enquanto mexia no celular, ouvi o som de uma tampa se fechando atrás de mim. Sabe aquele clac seco, metálico, que a tampa faz quando fecha sozinha? Me virei na hora. A máquina 9 estava lá, como sempre. Só que, aberta. E trêmula. Sim, ela tremia. Devagar, como se estivesse ligada no ciclo de enxágue. Mas o visor digital estava apagado, sem luz. Achei que talvez alguém tivesse deixado a roupa lá e a máquina tivesse travado de novo. Me aproximei. Mas o tambor estava vazio. E ainda assim, girava. Lentamente. Dei um passo para trás. O tambor então parou. De forma brusca. Como se tivesse travado ao perceber minha presença. Fiquei encarando aquela máquina por alguns segundos, e aí aconteceu algo que, juro por tudo, me fez querer nunca mais voltar ali. Do fundo da máquina, por trás do tambor metálico, eu ouvi um som abafado. Uma batida. De dentro. Pensei estar ficando maluco. Encostei o ouvido na lateral, e ouvi de novo. 3 batidas curtas. Depois um silêncio. E então, uma respiração. Pesada. Arrastada. Como se algo, ou alguém, estivesse preso lá dentro, tentando não ser ouvido. Saí dali em disparada, sem nem tirar minhas roupas da máquina 6. Só voltei no dia seguinte, de manhã, com o sol alto e a lavanderia cheia. As roupas ainda estavam lá, encharcadas. Mas a máquina 9 estava aberta, desligada. Como sempre. Naquela noite, comecei a pesquisar. Descobri que aquela lavanderia tinha sido reformada há pouco tempo. Mas antes disso, já tinha sido outro comércio, um salão de beleza, que pegou fogo em 2017. Uma funcionária morreu trancada no banheiro dos fundos, asfixiada pela fumaça. Só encontraram o corpo no dia seguinte. Dizem que, desde então, o ponto comercial ficou fechado por mais de 2 anos. E que, depois da reforma, durante a instalação das máquinas, um técnico sofreu um acidente. Ele caiu de costas no tambor da máquina 9, que ainda estava solta. A máquina virou e caiu por cima dele. Ele ficou preso ali por minutos, sem conseguir respirar. Não morreu, mas teve fraturas graves. Depois disso, os relatos começaram. Pessoas diziam que, às vezes, sentiam cheiro de cabelo queimado dentro da lavanderia. Outros diziam ouvir uma mulher chorando dentro do armário de sabão em pó. Um entregador do iFood se recusou a entrar à noite depois de ver, pela vitrine, uma mulher parada, de costas, na frente da máquina 9. Ela estava descalça, com o cabelo escorrido, molhado, e o rosto nunca foi visto. Mesmo depois de tudo isso, eu continuei indo. Não sei se por curiosidade, ou porque já estava acostumado, mas evitei ir tarde da noite. Até que, num domingo, não consegui durante o dia e precisei ir lá por volta das 22 horas. O lugar estava vazio, como sempre, mas havia um detalhe que me paralisou assim que entrei. A máquina 9 estava ligada, funcionando. O visor digital mostrava um ciclo de lavagem. O tambor girava. Havia roupas lá dentro. Roupas brancas, todas iguais, como uniformes. Mas o que me gelou o sangue foi perceber que, em meio às roupas, algo mexia. Um rosto. Sim, um rosto pálido, sem expressão, girando entre os tecidos. Os olhos abertos, me encarando através da portinha circular da máquina. Tentei correr, mas as luzes da lavanderia piscaram. O Wi-Fi caiu. Meu celular travou, não abria o app para sair. E então, a máquina parou. Silêncio total. A tampa se abriu sozinha,
com um estalo seco. E de dentro, escorreu um fio de água, vermelha. Fiquei congelado por segundos, até que a porta automática da lavanderia destravou. Saí correndo. Nunca mais voltei. Passei a usar lavanderia industrial, com gente em volta. Gente viva. Mas a história não termina aí. Algumas semanas depois, recebi uma notificação no meu celular. Nova lavanderia self-service inaugurada perto de você. Máquina livre, número 9. A imagem de apresentação era a mesma máquina, a mesma lavanderia. Mas agora, o nome da rua era outro. Rua 49. Eles mudaram a fachada, mudaram o nome, mas levaram as mesmas máquinas, incluindo a 9. Então, se você está ouvindo isso agora, e mora numa cidade que tem lavanderia 24 horas self-service, daquelas automáticas, com as luzes brancas e as máquinas numeradas, olhe bem para a de número 9. Se ela estiver vazia, trancada ou girando sozinha, saia. E se, por acaso, você vir o tambor parar de girar, e dentro dele algo parecer se mover, não tente abrir, porque ela está lá dentro, esperando alguém para trocar de lugar. Eu sempre trabalhei em shopping center. Comecei como segurança, depois fui para a área administrativa. Hoje em dia sou supervisor noturno de um shopping de médio porte, numa cidade que prefiro não citar. Já são quase 8 anos trabalhando no mesmo lugar, e se tem uma coisa que aprendi nesse tempo, é que quanto mais vazio um lugar é à noite, mais ele parece escancarar o que deveria ficar escondido. Não estou falando de roubo, vandalismo ou coisa de gente viva. Estou falando daquilo que ninguém comenta nos corredores, mas todo mundo sabe. Porque em todo shopping antigo existe um lugar que ninguém quer trabalhar. Aqui, é o subsolo. O estacionamento subterrâneo, que chamamos de nível -3. Tecnicamente, o shopping tem 3 andares de estacionamento abaixo da superfície. O nível -1 e o nível -2 são usados normalmente. Mas o nível -3 foi fechado anos atrás, depois de um curto-circuito causar um incêndio pequeno, mas que tomou conta da central elétrica do andar. Desde então, não se estaciona mais lá. Oficialmente, está fora de uso. Mas extraoficialmente, a gente sabe que é melhor assim. Nas rondas noturnas, os seguranças evitam descer até lá. Sempre acham alguma desculpa. Dizem que o elevador emperra, ou que o rádio perde sinal. Mas o verdadeiro motivo é outro. E eu demorei anos para descobrir. Vou contar o que aconteceu comigo numa madrugada de quinta-feira. Era uma daquelas noites chuvosas, céu pesado, shopping vazio. Eu estava revisando uns relatórios no escritório quando o rádio chiou. Um segurança da Honda, o Rafael, avisou. Supervisor, a central acusa presença de movimento no sensor 04 do subsolo. Nível -3. Aquilo me fez levantar na hora. O sistema de sensores de movimento é antigo, mas confiável. Como o andar está fechado, qualquer movimento lá embaixo aciona o alerta. Pensei que fosse algum animal, um gato talvez. Peguei a lanterna e decidi descer eu mesmo. O elevador até o nível -3 só funciona com cartão de segurança. Passei o meu e desci. Quando a porta abriu, fui recebido por uma escuridão densa. Não aquela escuridão comum, era um tipo de ausência de luz que parecia absorver a claridade da lanterna. O ar ali era mais frio, úmido, e tinha um leve cheiro de mofo misturado com algo metálico, que mais tarde percebi ser ferrugem e sangue seco. Comecei a andar entre os carros abandonados. Sim, carros. Alguns poucos veículos ficaram ali desde o fechamento do andar. Não sei porquê. Provavelmente donos que nunca voltaram para buscar, ou que morreram, sei lá. Todos empoeirados, cobertos por uma camada espessa de sujeira, como esqueletos esquecidos. Cheguei até a coluna onde o sensor 04 estava localizado. Não havia nada. Olhei ao redor, escutei com atenção. Silêncio. Mas quando me virei para voltar, a luz da minha lanterna falhou. Piscaram por 2 segundos e depois, apagou. Fiquei ali, no escuro completo, com o coração batendo na garganta. E então, ouvi passos. Passos rápidos, secos, como de pés descalços no concreto. E vinham de todos os lados. Chamei pelo rádio, mas só ouvia estática. Girei o corpo,
tentando ver alguma coisa, e foi nesse momento que notei algo que nunca vou esquecer. Todos os carros agora estavam virados em minha direção. Sim, todos. Antes, estavam estacionados aleatoriamente, alguns de frente, outros de ré. Agora, todos estavam com os faróis, desligados, mas apontados, para mim, como se estivessem me cercando. E então, um dos alarmes disparou. Não um som alto de alarme moderno, mas um barulho distorcido, abafado, como se estivesse debaixo d'água. E um dos carros, um Uno cinza, modelo antigo, ligou os faróis. Sem ninguém dentro. A luz me cegou por um segundo. E atrás do clarão, eu juro por tudo que é mais sagrado, tinha alguém dentro da vaga 47, ajoelhado. Parecia uma mulher. Cabelos molhados caindo sobre o rosto, a pele muito branca, e a cabeça baixa. Ela não se mexia. Tentei falar, perguntar se estava tudo bem. A voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ela não respondeu. Apenas começou a levantar a cabeça, devagar, como se os músculos resistissem, até que pude ver o rosto. Não tinha olhos. Só buracos fundos, negros, como se tivessem sido escavados. Mas mesmo assim, eu senti que ela me via. Saí correndo em direção ao elevador, tropeçando nas colunas, ouvindo os passos atrás de mim. Muitos passos, não era só ela agora. Apertei o botão do elevador repetidamente, mas ele demorava. Quando a porta finalmente se abriu, entrei e me virei. A luz interna clareou o corredor do estacionamento por um instante. E foi aí que vi. Todos os carros agora estavam abertos. As portas escancaradas. E figuras saíam de dentro deles, uma a uma. Eram como sombras humanas, contorcidas, arrastando os pés, se movendo na minha direção. A porta do elevador fechou bem na hora. Subi de volta, em choque. Passei o resto da madrugada sem dizer nada para ninguém. No dia seguinte, tentei puxar registros antigos daquele andar. Fui até a sala de arquivos, procurei qualquer coisa sobre incidentes. Encontrei uma ficha de 2012. Um acidente no nível -3. Um carro perdeu o controle e explodiu ao bater numa coluna de sustentação. 4 mortos. 3 adolescentes e uma funcionária do shopping, que estava voltando do turno da noite. A funcionária era nova, recém-contratada. O nome dela estava ilegível no papel, manchado por alguma coisa. Mas dava para ler um trecho do relatório do segurança que encontrou os corpos. Os olhos da funcionária estavam ausentes, como se nunca tivessem existido. Desde então, aquele andar foi fechado por segurança estrutural. Mas a verdade é que eles ainda estão lá, presos, refazendo os mesmos passos noite após noite, esperando alguém descer, esperando o elevador destrancar. Hoje em dia, sempre que os sensores acusam movimento no nível -3, eu invento alguma desculpa. Digo que foi interferência, ou rato, ou falha no sistema. E rezo para que ninguém resolva verificar por conta própria. Mas se um dia você estiver num shopping vazio, tarde da noite, e o elevador der um pulinho pro andar de baixo, e mostrar no visor, -3. Não entre. Não importa o motivo. Porque talvez, quando a porta abrir, eles estejam lá, esperando outro supervisor curioso. Quando eu e minha namorada decidimos procurar um apartamento para sair do aluguel, a ideia era visitar vários empreendimentos novos até encontrar algo dentro do nosso orçamento. A gente não tinha muita esperança, tudo parecia caro, longe ou mal localizado. Até que vimos um anúncio nas redes sociais: unidades a preço de custo, últimas visitas ao apartamento modelo. Era num condomínio recém-construído, chamado Vila Serena. O lugar parecia bonito nas fotos. Fachada moderna, área de lazer com piscina e academia, tudo novo. E o melhor, o preço era quase surreal. Metade do valor do mercado. Agendamos a visita para um sábado de manhã. Chegando lá, fomos recebidos por um corretor chamado Jonas. Muito simpático, carismático até demais. Desses que parecem treinados para sorrir até quando você fala que não tem dinheiro. Ele nos levou até o tal apartamento modelo no bloco D, apartamento 104. Logo na entrada, senti algo diferente. Não era cheiro, nem som. Era sensação.
como se o ar lá dentro fosse mais denso. A luz do sol entrava pela varanda, mas parecia não iluminar tanto quanto deveria. As paredes tinham uma cor bege agradável, móveis neutros, tudo muito genérico, como em qualquer apartamento decorado. Mas havia um silêncio exagerado, que fazia tudo parecer artificial. O Jonas fez questão de mostrar cada cômodo. Sala, cozinha, banheiro, 2 quartos. Tudo perfeitamente montado. Mas quando entramos no segundo quarto, o menor, que seria um escritório, notei algo estranho. O espelho da escrivaninha estava coberto por um pano preto, preso com fita adesiva. Questionei na hora. Isso faz parte da decoração? O Jonas ficou visivelmente desconfortável. Sorriu sem graça e respondeu: "Ah, isso aí é recomendação da incorporadora." Houve umas reclamações de reflexo estranho. Mas é só superstição. Minha namorada deu risada, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. No fim da visita, ele pediu que ficássemos à vontade para explorar o espaço, enquanto ele atendia outro casal na portaria. Disse que voltava em 20 minutos. E ali estávamos, sozinhos no apartamento modelo. Foi aí que as coisas começaram a sair do normal. Minha namorada entrou no banheiro para dar uma olhada nos acabamentos, e eu fiquei na sala, olhando a planta do lugar. De repente, ouvi ela me chamar, com a voz estranha. "Amor? Oi?" Respondi. "Vem ver isso aqui." Fui até lá, mas o banheiro estava vazio. Chamei de volta. Nada. Pensei que ela tivesse ido pro quarto, mas quando fui até lá, encontrei ela saindo da cozinha, com cara de confusa. "Você me chamou agora há pouco?" Ela perguntou. "Eu achei que você tinha me chamado." A gente se olhou por um segundo. Foi o suficiente para entender que algo estava errado. Tentamos rir da situação. Dissemos que era o ambiente, o nervosismo da compra, o eco do lugar. Mas tudo ficou pior a partir dali. Enquanto explorávamos o quarto principal, a luz do teto começou a piscar. Achei que fosse mau contato. Mas aí a porta do quarto se fechou sozinha, com um estalo seco. Tentamos abrir. Trancada. De dentro. Batemos. Forçamos a maçaneta. E então ouvimos, do outro lado da porta, passos lentos cruzando o corredor do apartamento. Ficamos em silêncio. Eu grudei o ouvido na porta e ouvi claramente o som de alguém andando pela sala, depois em direção à cozinha. Nada de vozes. Só os passos. E aí, um barulho seco de armário batendo. Depois outro. E outro. Como se todos os armários estivessem sendo abertos com força, um por um. Minha namorada começou a chorar. Peguei o celular para ligar pro Jonas ou para alguém da portaria, mas sem sinal. Nem Wi-Fi, nem dados. Nada funcionava. Depois de uns minutos de completo terror, a porta se destrancou com um clique suave, sozinha. Corremos para fora do quarto. Mas o apartamento não estava mais igual. O espelho da escrivaninha, aquele que antes estava coberto, agora estava descoberto. E nele, algo me paralisou. Nosso reflexo não era o mesmo. No vidro, víamos a sala escura, a cozinha apagada, e 2 pessoas de costas atrás de nós. Uma alta e magra, a outra curvada, com cabelos cobrindo o rosto. Viramos para trás. Nada. Mas no reflexo, elas ainda estavam ali. Corremos até a porta de entrada. Estava trancada com um tipo de fechadura que não existia antes. Um miolo de chave antigo, enferrujado, como se tivesse sido instalado há décadas. Nenhuma chave à vista. Nenhum jeito de sair. Foi então que a televisão da sala ligou sozinha. Tela branca. E uma frase escrita em letras pretas. "Esse lugar precisa de alguém." Minha namorada caiu no chão, em pânico. Eu a puxei até o quarto, tentando encontrar uma janela para sair. Consegui abrir a da varanda. Olhei para baixo. Mas não era mais o térreo. Estávamos no 8º ou 9º andar. Olhei pro lado. Todos os outros blocos tinham sumido. Tudo em volta era um breu absoluto, como se o mundo tivesse sido apagado. Não havia vento. Não havia som. Só aquele apartamento flutuando num vazio absoluto. Voltamos para dentro. E vimos a porta do segundo quarto abrir sozinha. Lá dentro, o espelho, agora limpo, refletia um casal, parado, olhando fixamente para frente. Nós 2. Mas
mortos, pálidos, olhos fundos, com manchas escuras no pescoço e no peito, e atrás do nosso reflexo, o corretor Jonas, com um sorriso largo e completamente imóvel. Pisamos para trás. A televisão voltou a acender. Esse lugar precisa de alguém. De novo. E de novo. A frase se repetia em loop, até que a tela rachou, como vidro sendo esmagado de dentro para fora. Nesse momento, desmaiei. Acordamos mais tarde, fora do apartamento, sentados na calçada do condomínio, com uma ambulância ao lado. Um segurança disse que nos encontrou desmaiados no corredor do bloco C. Segundo ele, nunca houve um bloco D, nem apartamento 104 decorado, e ninguém conhecia nenhum corretor chamado Jonas. Tentamos relatar o que aconteceu. Fomos levados a um hospital, tratados como se tivéssemos tido um surto. Mas eu sei o que vimos. Sei o que vivemos. E o mais assustador foi o que descobri dias depois. Pesquisando por conta própria, encontrei uma matéria antiga, de 2003. Um condomínio que foi parcialmente demolido após desabamento de uma ala inteira durante a construção. O prédio que caiu era o Bloco D. O apartamento modelo ficava no 104. 3 operários morreram lá dentro. E um corretor. O nome dele, Jonas Oliveira. Hoje, toda vez que vejo anúncio de últimas unidades com o apartamento modelo disponível para visita, sinto o estômago embrulhar. Porque sei que aquilo não é marketing. É armadilha. E se você estiver procurando imóvel e encontrar um lugar bom demais para ser verdade, onde o corretor parece saber seu nome antes de você dizer, vá embora. Porque esse lugar pode não estar à venda. Ele pode estar escolhendo alguém novo para ficar.